abrir o microfone, a voz vai aparecer na gravação. E provavelmente esse vídeo de hoje eu vou colocar no YouTube para vocês e eu mesmo mando o link, tá? Então, se você não quiser que apareça sua voz, qualquer coisa, digita aí que eu respondo, pergunto, eu vou estar direto voltando aqui no chat para ver se a internet não caiu e tal. O que é bom da gravação, que mesmo que a internet caia, né? Ou se a minha cair, acho que ela para, não sei, na verdade. Mas se a minha ficar fraca, ou se alguém de vocês, né, perdeu a conexão com a internet, depois você pode assistir aqui e vai que vai. Bom, não vou revisar a matéria toda, como eu gosto de fazer, né, desse começo lá, porque agora a gente já avançou um pouco. Então eu vou revisar isso aqui, ó, que foi uma revisão rápida de tudo que vem antes desse slide, tá vendo? Vocês vão receber essa apresentação de slide já transformada em PDF, até para ocupar menos espaço. No slide aqui 49 tem um resumo de tudo que foi explicado antes. Bem, resumo mesmo, claro, né? Que eu até chamei de revisão rápida. Eu comecei até a fazer à mão esse desenho, mas por uma questão aí de tempo, ano passado eu fiz. Eu peguei uma aula, comecei a aula fazendo isso daí, porque eu vi que eu tinha soterrado o pessoal demais de informação, né? Dessa vez eu tentei pegar mais leve, um pouco mais devagar, porque eu vi até que sobraram dias de aula no fim do semestre, então fui um pouco mais devagar, acabou preenchendo melhor as aulas e aí eu não tive tempo de desenhar tudo isso aqui à mão. Mas basicamente, até agora a gente viu as principais diferenças estruturais. Lembra? A gente comentou que o engenheiro de materiais, que é o meu caso, não o de vocês, né? Mas como eu falei, essa disciplina é uma intersecção das nossas áreas, que é o que eu estudei no meu doutorado. Então eu comecei introduzindo conceitos de materiais. Daqui umas 2, 3 semanas a gente, se tudo der certo, né? Tudo bem que talvez aí não, tem umas aulas ainda antes do Natal e do Ano Novo, né? A gente já começa a entrar em conceitos mais de elétrica, tá? Que tem a ver com o que vocês estudam nos circuitos, mas a gente vai adaptar aqui para os materiais. Vamos desenhar um circuito que representa um material. Mas antes da gente chegar lá, eu comecei a falar de conceitos de materiais, que o material estuda o processamento, a estrutura e as propriedades. E que todas essas coisas, e as aplicações também, né? E que essas 4 coisas têm relação. Porque no processamento, o engenheiro tem que garantir que a estrutura, ou seja, a organização atômica, vai se manter. Por quê? É dessa organização que dependem as propriedades, é da estrutura que depende das propriedades. Consequentemente, se o material perde a propriedade, ele também perde a aplicação foco. Por exemplo, a gente vai durante a disciplina toda entender por que um material é um bonde elétrico ou não. Já adianto para vocês, ser um bonde elétrico depende da estrutura dele. Se eu processo esse material, isso é, modifico o formato da matéria-prima para um formato que eu preciso, que é mais aí interessante para mim, e ele perde essa característica de ser um bonde elétrico, eu fiz o processamento mal feito. Eu tenho que processar de modo que ele não perca. Mas isso é problema meu, que sou engenheiro de materiais. Vocês, o que eu quero mostrar aqui é que vocês saibam classificar um bom de elétrico de um ruim de elétrico. Vocês não vão processar e fazer um de elétrico. Vocês vão usar ele dentro de um circuito, dentro de uma aplicação. Então é olhar para a estrutura e falar, bom, esse vai ser bom, esse vai ser ruim. Vocês não vão processar, né? Então não tem porque eu falar de processamento. Eu até vou comentar hoje, ou a aula que vem, vamos ver como é que vai estar o tempo aí, né? A questão do processamento cerâmico, tá? Que a gente hoje vai falar mais de cerâmica, mas é mais para vocês terem uma noção. O importante é que vocês saibam, no fim desse curso, que tipo de estrutura o material tem que ser para ser um bonde elétrico ou não, tá? Então é a relação aqui estrutura-propriedade. A aplicação a gente já sabe, a gente já definiu. Supercapacitor, de elétrico, supercapacitor. Processamento não é problema de engenheiro elétrico, então nós não vamos ver. Nós vamos ver a relação estrutura-propriedade. Mas para isso a gente tem que começar do básico. Qual que é a estrutura principal dos metais? Eu falei para vocês pensarem nos metais como um bando de átomo empilhado. Fiz até uma analogia, pensa numa piscina de bolinha, onde todas as bolinhas são iguais e estão organizadas. É mais ou menos assim que os átomos ficam no metal sólido. A gente até mostrou um desenho melhor do que o meu, ó. Aqui, ó, um pedaço, uma região, não é uma barra de metal sólida inteira, mas é como se fosse um pontinho ali na barra, tem tudo isso aqui, só que tudo isso aqui não é a menor unidade de repetição. A menor unidade de repetição é esse aqui que ele destacou mais escuros, esse é um tipo de representação também dessa menor unidade de repetição, esse é outro tipo, a gente comentou tudo isso daí. Mas voltando para o resumo, falei, pense nos metais como uma piscina de bolinha, que cada átomo é uma bolinha, mas nessa piscina de bolinha, a piscina de bolinha é como se fosse a parte onde estão as bolinhas é a barra de metal, cada bolinha é um átomo metálico, vocês têm que imaginar que eles são todos iguais.
estão organizados, tá? Consequentemente, como aqui todo mundo gosta de elétrons, os elétrons meio que se desprendem do núcleo. Não é que se desprendem, mas eles não ficam tão atraídos pelo núcleo, porque ele está atraído por essa carga positiva, mas do lado tem outro, do lado tem outro, do lado tem outro. Então os elétrons ficam livres. É por conta disso que os elétrons são bons condutores, os elétrons. Os metais são bons condutores, no geral, de corrente elétrica e calor, tá? Por conta desses elétrons livres, que não estão mais tão presos ao núcleo como estariam nos átomos isolados. Para lembrar isso que a gente faz esse sinalzinho de mais aqui, ó, que o núcleo está um pouco separado do elétron, está um do lado do outro, e esses pontinhos verdes é para lembrar que os elétrons estão girando aqui livres em volta. Como que o positivo consegue ficar do lado do positivo, de outro, né, núcleo positivo, sem ter efeito de repulsão? Justamente porque os elétrons estão sendo compartilhados por todos. Os elétrons têm um comportamento aqui no metal sólido semelhante às moléculas de um gás, tá? E aí a gente até chama de gás de Fermi, ou Fermi, depende da pronúncia que você quer dar ao nome, né? Eu chamo de gás de Fermi. Você pode pensar nisso como um mar de elétrons também, porque eles têm um movimento, eles são dinâmicos, igual as ondas do mar, né? Eles andam, vêm e vão, e eles equilibram justamente essa repulsão que o positivo teria perto de outro positivo, tá bom? Então essa é a ligação metálica, é um compartilhamento como se fosse um compartilhamento de todos os elétrons por todos os átomos do sólido, tá? Não são todos, na verdade, são os elétrons das camadas mais externas de cada átomo, mas acho que deu para compreender bem. Cerâmica é a mesma ideia, continua sendo a ideia das bolinhas, uma piscina de bolinha, um pedaço de cerâmica, né? Um pedaço aqui da minha caneca, ixi, estava cheio de água, derrubei. Pedaço aqui da minha caneca, vai ser um monte de bolinha também, como se, né, pensa na piscina de bolinha, um monte de bolinha empilhada, mas aqui elas têm dois tamanhos diferentes. Hoje a gente vai ver que não necessariamente precisam ser só dois, podem ser mais, tá? Mas pelo menos dois tamanhos diferentes. A que tem carga negativa, ou ânion, é grande, e a que tem carga positiva, ou cátion, é pequena, tá? E claro que aqui elas têm que se alternar, porque para formar a ligação iônica, que é a ligação presente nas principais cerâmicas aí que nós vamos estudar, precisa ter doação permanente de elétrons. Então tem carga elétrica. Aquele mais está ali para lembrar que o núcleo é positivo e que os elétrons estão meio que desprendidos do núcleo. Mas não aconteceu uma doação permanente de elétrons. Aqui aconteceu. Para que essas ligações se formem, esse pequenininho aqui que está mais, ele deu um elétron para o grandão. O outro pequenininho que está mais deu um elétron para o grandão que está menos. Todos aqui que estão negativos receberam um elétron, ou mais, né? Mas pelo menos, vamos pensar no caso mais simples, né? Todos que estão em negativos receberam um elétron do positivo. Então essas cargas são para valer, então por isso tem essa alternância da estrutura. Claro que a gente não mostrou, isso acho que a gente ainda não mostrou, a gente vai mostrar hoje um desenho mais bonito, tridimensional, de como seria essa estrutura cerâmica. Não vai mostrar hoje, não vai ser hoje ainda. Mas eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então, ó, estrutura cristalina NaCl. Para vocês conseguirem imaginar melhor como é que seria, né, a estrutura tridimensional do NaCl. Nenhum desses desenhos está muito bom. Esse aqui está razoável. Esse aqui está razoável. Imagina agora aquele blocão que a gente viu, né? Só que alternado, tá vendo? Cátion é o pequeno, o ânion é o grande. Então, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio roxo, o cloro, o verde, tá? E vai alternando assim. Essa ideia mesmo, uma piscina de bolinha, com bolinhas de diferentes tamanhos agora, e ordem, tá? No estado sólido, eles possuem ordem. Então, deixa eu voltar lá para o slide do resumo, que eu perdi de novo. Eu já falei tudo isso, tá, pessoal? Mas para vocês terem aí um bom resumo, que talvez essa aula eu coloque no YouTube. E aí tem a carga elétrica, que é diferente de tamanho, mas ainda existe ordem. Os polímeros, olha só como a gente fez, como eu fiz esse aqui, ó. Ele é formado pela ligação covalente de moléculas pequenas que formam uma única molécula. Deixa eu passar uma caneta vermelha aqui por cima, ó. Então essa molécula pequenininha, oh meu Deus, essa molécula pequenininha se ligou com outra igual a ela, que 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 se ligou com outra igual a ela. Tá? E formou uma molécula grande. Não são só 6, 7, que nem eu desenho aqui. São milhares, tá? Em uma única molécula de polímero. Mas um polímero, um pedaço de plástico, não é formado por essa única molécula aqui. Ela é formada por várias iguais. Deixa eu tirar a caneta vermelha, senão vocês vão depois olhar isso aqui e achar que é diferente. Então, o que aconteceu na formação dessa molécula muito longa, que é a união, através de ligação covalente, de moléculas
mais curtas, aconteceu com outras. Um pedaço de plástico, uma massa polimérica, é formado por várias dessas moléculas muito compridas. Por isso que a gente faz vários fiozinhos, assim, como se fosse um prato de macarrão, tá? Então, olhou para um plástico, imagina um prato de macarrão, e cada fio de macarrão é uma molécula. Olhou para os metais, imagina a piscina de bolinhas, com bolinhas iguais, organizadas e sem carga elétrica, porque esse mais aqui está sendo equilibrado. Cerâmica, olha para a piscina de bolinha, mas com bolinhas de 2 tamanhos diferentes e com carga elétrica, tá? E as bolinhas seriam os átomos, assim como os fios de macarrão seriam as moléculas. Vejam que a definição do polímero ela é muito mais macroscópica, porque cada um desses fiozinhos não chega a ser macroscópica, mas vamos dizer assim, é bem maior, que cada um desses fiozinhos é uma molécula que possui aí milhares de átomos formando ela, tá bom? E aí a gente aprofundou nos metais, na estrutura e nos defeitos. Falamos aí das principais células unitárias, que é o quê? Uma representação geométrica. Veja, nós temos duas cúbicas aí e uma que é um prisma hexagonal. Então, cúbica de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal compacta. A gente põe aí uma bolinha onde estaria o centro de cada esfera que forma essa estrutura cristalina, e cada esfera seria um átomo, tá? A gente chama isso aqui de representação de esfera reduzida. Vocês verem aí um exemplo, ó, a representação de uma barra inteira só da célula unitária, que é a menor unidade de repetição, e a mesma célula unitária sendo representada com as esferas reduzidas, que é aquela ali, que é a que eu desenhei, né? Que é mais fácil de desenhar. Com a esfera do tamanho proporcional, seria mais complicado. Desenhar as três aí só para vocês saberem que existe, tanto organizado que a gente tem padrões geométricos que representam a menor unidade de repetição dessa organização. E aqui a gente faz um esquema em 2D, mas na realidade os átomos, é claro, estão organizados num sólido metálico em 3 dimensões, tá? É um sólido, ou seja, são os padrões aí de organização dos átomos têm que ser tridimensionais, seguindo sistemas aí cúbicos ou hexagonais. Esses 3 são os principais, tá? Mas não que sejam os únicos. E aí nós vimos um defeito cristalino, que, vamos dizer assim, né? Mesmo quando a gente mostra essa célula unitária, uma encaixadinha na outra e um pedaço maior, a gente está representando um pedaço que ainda é menor do que um grão. O que seria o grão do metal? A gente até mostrei uma animação muito legal, eu coloquei para vocês aqui a foto, né? Quando vai solidificando, olha o que ele representou aqui. O metal fundido está laranja, os átomos não estão desenhados, embora eles estejam aqui desorganizados, tá? Eles estão aqui no laranja, tem átomo não desenhado, mas que estão aqui desorganizados. E no cinza começou a solidificar. Eu mostrei esse vídeo aula passada, a solidificação vai acontecendo devagarzinho em diferentes pontos. E esses pontos vão aumentando de tamanho conforme mais átomo vai acoplando ali e organizando. Quando vai ocorrer o encontro de umas dessas frentes, vejam, a inclinação dos planos de átomos dessa aqui, por exemplo, dessa aqui, são diferentes. Então, quando ocorre o encontro é imperfeito. Ó. Olha só aqui, eu até coloquei os ângulos para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó. Esse tem ângulo zero, esse tem um ângulo laranja, que dá uns 15 graus mais ou menos, esse tem um ângulo roxo, que dá uns 30 graus. O encontro não vai ser contínuo. Ó. Pode ver aqui, alinhado, 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 desalinhou. Nessas regiões de encontro, onde durante a solidificação, a frente de crescimentos de um cristal e de outro, de um grão e de outro, sem querer já definir o que é grão, é todo pedaço aí da amostra que tem a mesma orientação cristalográfica, ou seja, que os planos atômicos estão todos alinhados entre si, né? Uma região, que é um grão, que tem uma orientação cristalográfica, encontra outro grão, que tem outra orientação cristalográfica. A orientação cristalográfica é o alinhamento, ó. Olha o alinhamento aqui, olha o alinhamento aqui e olha o alinhamento ali. Quando tem o encontro, o encaixe não vai ser perfeito. E alguns átomos nessa região do encaixe vão ficar sem saber se eles estão seguindo um padrão desse ou o padrão daquele. Claro que eu só desenhei um pedacinho, né? Só para representar para vocês. No microscópio a gente vê bem a estrutura de grão desse jeito aqui, ó. A gente faz um ataque químico e tal. Ali eu desenhei só 3 se encontrando, tá vendo? Um aqui. E aqui, ó, eu fiz que seria em vermelho os átomos do contorno, em azul os átomos do grão. Claro que eu só pintei aqui em volta, não pintei a região inteira, e a gente amplia e vê que o contorno, ó, uma frente de crescimento tem uma orientação, a outra tem outra, e os átomos aqui dessa região intermediária são certa parte da amostra que está amorfa, ou seja, que não tem organização, porque ele não sabe se segue o padrão de uma ou de outra. E aqui tem muita ligação química incompleta, por isso que é muito reativo. Quando você faz o ataque químico, você pinta eles e consegue ver
no microscópio assim. Até expliquei a aula passada aqui, claro que o tamanho desse átomo que eu fiz aqui está desproporcional para o tamanho do grão, mas só para vocês entenderem que aqui ó, é o vermelhinho, é o encontro, aqui o azul, os átomos ó, tem uma orientação cristalográfica, está aqui riscado em amarelo, e esse outro tem outra, tá ali riscado em amarelo também. E o encontro forma um encaixe imperfeito, tá? Dentro do grão, o que é grão, então? É a região da amostra em que todos os átomos têm a mesma orientação cristalográfica. Traduz, André. O que é grão? Grão é o cristal. E o que é o cristal? É a região da amostra onde os átomos estão alinhados, onde os planos de átomos estão alinhados. Vejam, num material metálico, os átomos estão organizados na amostra inteira. Mas, então, o padrão de organização é o mesmo. Mas de um grão para o outro, o alinhamento dessa organização muda, tá? E aí, no encontro, como o alinhamento é diferente, vão existir átomos ali indecisos, que não sabem se eles estão em um alinhamento ou no outro, né? Claro que isso é modo de dizer, né? Esses átomos aí indecisos formam o contorno de grão. E os que têm o alinhamento bem definido, ou seja, os que têm a orientação cristalográfica bem definida, formam o grão. O grão é o cristal, é como se fosse o cristal individual do metal. Por isso que a gente fala que os metais são materiais policristalinos. Então, o padrão de organização é sempre o mesmo. O do ferro, ó, na temperatura ambiente, é sempre esse. O do ouro, na temperatura ambiente, é sempre esse. O do titânio, na temperatura ambiente, é sempre esse padrão. Essa geometria representa a menor unidade de repetição desse padrão, tá? E o padrão é sempre esse. Mas dentro de cada padrão, o alinhamento na amostra como um todo, na barra metálica como um todo, não vai ser o mesmo alinhamento. Diferente, por exemplo, do diamante. O diamante não tem essa de grão. O diamante é uma orientação só no material inteiro, mas o metal não. O metal vai ter diferentes regiões com diferentes alinhamentos. O nome correto desse alinhamento é orientação cristalográfica. Essa região aí onde todos os átomos têm o mesmo alinhamento, ou seja, a mesma orientação cristalográfica, é o grão. E aí quando esses grãos crescem e o encontro vai na região de encontro de grãos com diferentes alinhamentos, isso inevitavelmente vai acontecer durante uma solidificação, né, de um metal, essa região aí com esses diferentes alinhamentos, o encontro delas, onde você tem átomos que não estão nem seguindo exatamente uma orientação, né, um alinhamento, e nem seguindo exatamente o outro alinhamento, eles vão formar um contorno de grão. Então, onde tem a mesma orientação cristalográfica, grão. A região da mudança, né, que passa de uma orientação cristalográfica, ou seja, de um alinhamento para o outro alinhamento, para outra orientação cristalográfica, a região ali da mudança é o contorno de grão. Então, mesmo alinhamento, mesma orientação cristalográfica dos planos de átomos é dentro do grão, de cada grão. De um grão para o outro vai ter uma região ali de transição, que vai mudar a orientação cristalográfica. Essa região de transição é o contorno de grão, tá? Dito isso, pessoal, a gente encerrou aí uma revisão. Eu acho que ficou até melhor a explicação do que a semana passada. Isso é bom, que vocês também estão menos cansados, né? Enfim, fizemos aí um resumo que está aqui à mão. Quem faz caderno, eu sugiro, desenhe isso no caderno, porque daqui para frente o que a gente vai precisar é isso. Não que não existam outros defeitos cristalinos e não que metais não sejam muito mais profundo que isso, mas hoje nós vamos começar a entender a cerâmica. E lá, quando a gente for entender por que algumas cerâmicas são bons dielétricos, o contorno de grão é uma propriedade muito importante. Entender esses padrões dos metais é muito importante para a aula de hoje de verdade, que é a estrutura cristalina cerâmica. Tá? Então vamos lá. Na verdade, a gente já começou essa aula, né? A gente já começou a falar de cerâmica e a gente parou nesse slide aqui. Eu estava olhando isso hoje, a gente parou nesse slide aqui. Mas eu resolvi fazer aquela revisão para dar aquela puxada, aquela motivada. Eu acho que foi bom porque a explicação ficou melhor do que na semana passada, né? Me autoavaliando aí. Claro que quem tem que avaliar são vocês, né? Mas enfim, eu acho que dá para vocês reverem esse vídeo, ir pausando, copiar o desenho que eu fiz à mão no caderno. Acho que vai valer a pena aí para vocês, vai facilitar para vocês o aprendizado na disciplina e, né, consequentemente, a resolução nas atividades, que eu vou dar mais para o final, tá? Vão ser poucas, vai ser bem tranquilo, então eu vou dar mais para o final. Então, pessoal, materiais cerâmicos. Vamos revisar aí rapidamente o que já foi visto. A gente separou eles em algumas classes, isso eu não vou repetir, porque era muito simplesinho. Esse slide eu estava incomodado na posição que ele estava, eu achei que ele deveria aparecer depois eu me conformei com ele aqui, que as principais cerâmicas são as cerâmicas de ligações iônicas, eu quase só falei delas na revisão,
E é isso que a gente vai ver, essas duas coisas que determinam a estrutura cristalina das cerâmicas iônicas. Do que a gente chama de cerâmicas com ligações covalentes, a gente não vai ver, foge um pouco do escopo da disciplina, mas saibam que existe. E hoje nós vamos ver algumas estruturas e aprofundar nesses dois tópicos aqui. Um a gente já começou e o outro a gente começou mais ou menos. Vamos ver os outros bem hoje. A cerâmica, assim como os metais, tem unidade de repetição. Eu falei para vocês pensarem nas estruturas das cerâmicas, que agora não é só um tipo de átomo, é cátion e ânion. Pensarem nos ânions, que são os grandes com carga negativa, nas posições já conhecidas, CCC, CFC. Eu vou mostrar alguns desenhos 3D, vocês vão ver que é isso. Ânions nas posições conhecidas ou nas posições de rede, nos pontos de rede, o nome correto é de posições conhecidas, é pontos de rede, eu ponho posições conhecidas para ficar mais fácil para o pessoal do técnico, e aí trouxe aqui para vocês, mesmo que vocês sejam engenharia, não custa a gente ser um pouco mais didático, né? Então, pensar nas posições que a gente já conhece para os átomos de metais, é pensar que a cerâmica vai se organizar no estado sólido da mesma maneira. Mas aí tem uma diferença. Os ânions, o grandão, estão nas posições de rede, nas posições conhecidas, e nos interstícios estão os cátions. Quem mesmo são os interstícios? Os espaços vazios entre os átomos. Olha aí, ó. Eu coloquei os ânions de uma maneira organizada. Lembra que a gente começou a explicar essa matéria pensando aí na organização 2D para depois ir para a organização 3D, tridimensional, tá? Então, numa ideia de organização 2D, vejam que os azuis, o ânion, seguem um padrão de organização com os cátions no espaço vazio. Aí a gente explicou rapidamente que a eletroneutralidade é um pouco mais fácil de entender. Pega qualquer fórmula da química que tem ligação iônica, eu peguei duas aí. Se você somar as cargas positivas e as negativas dos elementos presentes aí na fórmula, ela tem que dar zero. E isso vai se repetindo no estado sólido. Se você pegar um grão de sal grosso, vai ter uma porrada de íon sódio lá. E uma porrada de íon cloro também. Estou falando um grão de sal grosso, porque o sal grosso é sódio e cloro, tá? Mas a proporção lá, pela fórmula, a proporção tem que respeitar a fórmula, que tem que respeitar a eletroneutralidade. Soma das cargas deve dar zero. Então, se você tiver lá 50 vezes 10 a 23 átomos de sódio num grão de sal, você vai ter também 50 vezes 10 a 23 átomos de cloro nesse mesmo grão de sal. Lembrando que o átomo, né, na verdade, é o íon sódio, que é um cátion, e o íon cloro, que é um ânion, tá? A gente mostrou para um mais legalzinho aqui, que dava para fazer umas continhas a mais, porque era diferente de um, tinha que multiplicar a carga do alumínio pela quantidade de alumínios, a carga do oxigênio pela quantidade de oxigênios, e isso aí vai dar certo para todo material formado de ligação iônica, inclusive os materiais iônicos sólidos, que são as cerâmicas. Tá? Tá? Iônicos quer dizer que tem ligação iônica. Aí, pessoal, a gente parou aqui, ó. Na aula passada a gente parou aqui, pensando na razão de raios crítica. Aqui tem uma definição formal, depois vocês dão mais uma lida ali, eu comentei a semana passada e tal. Quando chegou nesse slide, eu vi que eu mesmo estava assim, eu não gosto muito de explicar esse slide. Sempre eu me confundo, sempre eu faço confusão, já tinha dado o horário, eu falei, quer saber? Não sei se a internet está falhando, tchau. Semana que vem a gente vê isso, né? E aí eu bolei uma outra forma de explicar. Não que a gente não vai usar isso, até traduzir o slide aí para vocês, vamos usar isso sim, mas antes da gente entrar nele, vamos tentar entender o que ele significa. Ele é um desenho, pessoal, puramente geométrico. Então, ele não tem nada a ver aqui, porque são dois critérios que a gente tem. Um químico elétrico, porque assim, a natureza vai misturar cátions e ânions para formar uma cerâmica e vai organizá-los. Como que a natureza organiza? Não é que a natureza, né, é um ente vivo ali que vai pegar e fazer, né, como se fosse assim, Deus fazendo. Claro que, né, a gente pode aí ter a nossa fé, acreditar que foi Deus que fez o mundo, mas a ideia é, qual que é a explicação científico-termodinâmica, tá? Porque assim, né, mesmo que você tenha a sua fé, Deus fez o mundo, mas os fenômenos hoje em dia acontecem por conta própria. A obra, mundo, universo está acabado, né? Claro, acabado não, porque está em constante mudança. Mas a gente consegue prever certos fenômenos. Então, como prever a estrutura cristalina? Se eu juntar um sódio com cloro, como eu sei que vai ter uma estrutura cerâmica tal, que a gente ainda vai ver o nome? Se eu juntar um cloro com um césio, por que vai ter outra? Se eu juntar um bário com titânio com oxigênio, vai ter outra. Por quê? O que faz formar? Como é que a natureza, entre aspas, decide isso? Ou melhor, como que esses átomos se empilham e vão para a posição certinha? Ou o que determina, né? Falando em outras palavras, o que determina que eles se ajeitem de um jeito A
e não de um jeito B. São dois critérios. Eles precisam se ajeitar de um modo que as cargas elétricas se anulem e eles precisam também se ajeitar de um modo puramente geométrico, que depende da razão de raios. Que razão de raios? Raio do cátion pelo raio do ânion, tá? E aí, para a gente começar a pensar, antes de falar o que significa esse slide, eu falei, por que eu não faço como eu sempre estou fazendo? Já que esse conceito da razão de raios é puramente geométrico, o outro é químico eletrônico, né? Químico barra elétrico. O que é isso aqui? Ah, gente, vai ficar me dando trabalho esse negócio aqui? Então vamos fazer aqui no PowerPoint mesmo. Então, quer dizer, aquele critério é químico, mas esse é puramente geométrico. Claro, nós estamos falando de átomo, então ele é um critério químico também. Mas vamos pensar, já que ele é puramente geométrico, vamos pensar nele 100% geométrico num primeiro momento. Vamos imaginar, ó, não podem acontecer duas coisas. Você tem os cátions aí em volta dos ânions. Claro que a gente vai desenhar 3 cátions, mas vamos pensar no material que tem a proporção 1 para 1, tá? Igual a gente fez ali, igual a gente fez aqui, mas focando só nesse pedaço aqui, ó, que só tem 3, focando aqui, tá vendo? Vamos desenhar isso ali, ó. Vamos desenhar isso ali, tá? Foquei aí 3 círculos teoricamente iguais, usem a imaginação, e ele tá aqui, ó. Esse cátion pequenininho vai ficar no meio dos ânions tangenciando os 3 ânions. A opção ideal da natureza, pensando só na geometria, é que todos se tangenciem. Gente, tem mais cátion aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, aí vai vir um terceiro ânion aqui. Mas, ó, vamos pensar primeiro só nos 3 ânions aí que estão em volta do cátion, tá? O ideal é que todo mundo se tangencie. Os 2 azuis se tangenciem aqui, os 2 azuis se tangenciem aqui, e o vermelhinho, como vocês estão vendo, está tangenciando todo mundo. Duas coisas não podem acontecer. Duas coisas não podem acontecer. Por exemplo, se for essa faixa de tamanhos, ficaria complicado eu ter 4 ânions em volta desse cátion para aquele tamanho. Olha porque o interstício, pensando em 2D, pensando só na geometria, o interstício ali cabe um círculo muito maior. Se eu fizer um círculo do mesmo tamanho, com o mesmo raio que está aquele, não vai tangenciar. Isso aqui é uma situação de instabilidade, dependendo da geometria, porque não forma a ligação química do jeito que tem que formar, não vai estar estável. Então isso aqui é instabilidade, tá? Não pode acontecer isso. Então, para essa diferença de tamanho, esse cátion bem pequenininho, não podem existir 4. Não vai acontecer isso aqui. Vão existir 3, tá? Aí, se eu aumentar o tamanho, então não, se eu aumentar o tamanho, vai ter uma hora que vai ter que ter 4. Mas isso demora um pouco. Por quê? Porque o cátion precisa tangenciar os 4 ânions. Deixa eu dar só uma aumentada aqui, senão eu não vou conseguir explicar o que eu quero explicar com esse desenho. O cátion precisa tangenciar todos os ânions que estão em volta, mas os ânions não precisam se tangenciar entre si. Então, eu posso manter aquele mesmo tamanho, ou mais ou menos, tá? Porque é um desenho só para explicar aí para vocês. Se ocorrer a tangência do cátion com os 3 ânions aqui, beleza, ainda está instável. O ideal era que todo mundo se tangenciasse. Mas, afastar um pouquinho os ânions um do outro, o sistema tolera. O que ele não tolera é o cátion ficar ali perdido, sambando. Então, vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos aumentar um pouquinho mais, ó. Aumentei mais. Aumentei mais? Beleza, daria para manter 3 aqui em volta. Mas olha, agora tá tão grande, pessoal, o cátion, que ele cabe certinho naquele interstício de 4. Então a natureza já vê como mais interessante formar um outro arranjo. Isso aí pensando literalmente, pessoal, como se fosse uma criança brincando com vários círculos. E aí você dá o desafio para a criança, ó, você só vai montar quebra-cabeças em que a bolinha menor toque todas as bolas grandes. Quais quebra-cabeças você pode fazer? Então, tá vendo? Conforme eu fui aumentando o tamanho, ó, 3, aqui tava o 3 ideal. Aumentei o tamanho, o 3 aqui ainda ficou bom, porque esse tamanho ele ainda ficaria dançando ali no meio do de 4. Aumentei um pouco mais, aqui ainda ficou mais ou menos, porque ele tá tangenciando, mas tá longe, tá, não tá legal. Já cabe o quarto, ele já tem um tamanho que ele consegue encaixar o quarto. Pensando isso num critério puramente geométrico. É claro que a natureza, né, você não vai fazer isso. Você não vai tirar a bolinha pequena e aumentar o tamanho dela, né? Tirar a bolinha pequena e botar outra maior. Não, são situações diferentes. Na situação que você tem uma formação rochosa e tal, que a razão de raios é essa, esse pequenininho para esse bem grandão, seriam 3 que circundariam. Se uma outra situação você tem o mesmo grandão, mas o pequenininho é um pouco maior,
ainda seriam 3. Numa situação que já esse pequeno do meio está tão grande, né? Então, imaginando situações que ocorram na natureza, que mude o cátion, mas não mude o ânion é sempre o mesmo, é sempre ânion 1 para todas as situações. Eu mudei a cor ali embaixo, me desculpem, mas é sempre ânion 1 relacionado às 3 situações, mas o cátion não. Aqui, ó, era o cátion 1, que é bem pequenininho. Aqui já é o cátion 2. Não apareceu o número, né? Então, deixa eu colocar em preto. Aqui já era o cátion 2, ali era o cátion 1, aqui é o cátion 3. São 3 situações diferentes, mas coincidentemente manteve o mesmo ânion, só para a gente começar a entender, tá? Para essa diferença de tamanho, a natureza não vai querer fazer um arranjo que tenha 3 em volta, vai querer que tenha 4, né? Para essa aqui, ela ainda tolera 3, e para essa é o ideal do 3. Aqui está no ideal do 4. Se eu aumentar mais, o que vai acontecer se eu aumentar mais o cátion? Né? Se eu aumentasse mais o cátion, vai ter um ponto aqui que o 4 ainda vai estar ideal. Vai estar pelo menos, eles vão estar afastados, mas pelo menos todos vão estar tocando do meio. Meu desenho ficou uma porcaria, mas enfim. É como se todos estivessem tocando do meio. Ainda está ok. Mas se aumentar mais, vai precisar de 5 para o do meio tangenciar todo mundo. Se aumentar mais, vai precisar de 6. Claro que na natureza isso não vai acontecer, porque o cátion é sempre menor que o ânion. Mas se você fizesse um negócio desse tamanho, você precisaria de vários aqui, ó, 10, 20, 30, não sei quantos, em volta. Para quê? Para que o do meio tangencie todos, tá? O que você não pode é ter um monte quando o do meio é pequenininho. Porque quanto mais tem em volta, maior o tamanho do interstício. E ele não pode ficar sambando no interstício, porque gera uma situação de instabilidade. Então agora eu acho que explicando dessa forma, ficou claro que, ó, quanto maior o tamanho do ânion, cadê agora o negócio? Quanto maior o tamanho do ânion, mais cátions o circundarão. Desculpa. Quanto maior o tamanho do cátion, que é o pequenininho de dentro, claro que essa situação que eu descrevi aqui é absurda. Nunca vai ter um cátion maior que um ânion. Mas aqui precisaria de 10, 15, sei lá, 12 em volta para fechar. Ali não, ó, aqui ainda dá para ter o menor possível, que seria esse de 3, porque 2, né? 2 a gente vai ver que tem, mas é teórico, não tem como circundar. 3 é o menor interstício possível. 4, o tamanho do interstício já aumenta. 5, o tamanho do interstício aumentaria mais. 6, mais ainda. Então, vamos dizer assim, fixando o tamanho do ânion, igual a gente falou, situações diferentes, mas que o ânion é o mesmo do cátion. Quanto maior o tamanho do cátion, mais ânions o circundarão. Para quê? Para que fique a situação, deixa eu pôr em português, de estabilidade, ó. 4, esse tamanho aqui não tá bom para 4. Esse tamanho estaria bom para ficar no meio de 3, que estaria mais ou menos aqui, mas não vou desenhar. Seria o ideal, o estável aí em 3. Mas aqui, né, o 3 estaria aqui antes, exatamente. Mas a natureza não teria por que pôr 4 antes, então não vou desenhar ele aqui. Não faz sentido. Vejam uma ideia de 4. A natureza é muito sábia, então o átomo já vai para a posição certinha. A natureza não vai pegar e falar, 4 não ficou bom, ficou pequenininho. Não, nem forma isso. Mas se formasse, ficaria instável. Então ele quando é assim, ele já forma com 3. A natureza, né, se ela fosse corrigir esse meu slide, ela rabiscaria aqui e faria um negócio com 3 brancos com cor de rosa no meio certinho, encaixado, tá? Mas pensando em 4, um cátion maior, numa situação que o cátion é maior, já dá estabilidade perfeita. Aqui também já é estável, mas se eu aumentar ainda mais o cátion, ó, 4 uma hora não vai dar, os ânions ficam muito longe, vai ter que ter 5 em volta. É claro que esse negócio 2D que a gente fez é teórico. Na prática, esses arranjos são 3D, tá? Aí a rabisqueira que eu fiz, eu acho que ficou melhor explicando assim, mas entendam, por enquanto, que o 2D descreve muito bem a situação do que é a razão de raios crítica. Ó, pessoal, existe um valor de raio do cátion sobre o raio do ânion a partir do qual o arranjo é estável. Claro, por geometria básica, você consegue calcular, ó. A partir desse tamanho do cátion, fixando o tamanho do ânion, aqui é estável, ó. Qual que é esse valor? Faz um quadrado aqui em volta, o lado do quadrado é 2R, a diagonal do quadrado é 2R mais 2R. Você consegue deduzir aí R sobre R. Então, quer dizer, existe um valor R sobre R aqui, que você tira com geometria de ensino médio, a partir do qual o arranjo é estável. E aí ele permanece estável se eu aumentar ainda o raio do cátion. Até que muda, até que na ideia 2D precisaria de 5. Aí você tem a razão de raios crítica a partir da qual o arranjo de 5 em volta é estável, tá? Então dá para calcular com geometria básica, que é a área da geometria que se chama problemas de tangência, tá? Quando o cátion cabe certinho no interstício
de um conjunto de ânions que se tangenciam. É o que a gente fez ali, ó. Aqui, ó, ele nem fez, ele não calculou, ele só fez o desenho, mas dá para você calcular isso aqui com geometria básica, tá? A partir dessa razão aqui, que se eu calcular raião do branco pelo rainho do cor-de-rosa, a partir dessa razão, o arranjo 4 é estável. Abaixo dela, não. Por quê? Porque o cátion fica fixando o tamanho do ânion, hein, gente? O cátion ficaria dançando ali no meio. Estável, tá? Aí ainda tem uma situação aqui de estabilidade, não tão ideal igual aqui, mas ainda tem. Se aumentar mais, vai mudar o quê? A razão de raios. Aí você vai ter que ter 5 em volta, tá? Isso pensando 2D, para ficar mais fácil. Vamos ver como que é a realidade, como que é o 3D. Ou então vamos ver como que é um modelo que representa melhor a realidade. Pronto. Então, quando cabe, o cátion cabe certinho no interstício, é a razão de raios crítica. A razão de raios crítica é o quê? É o valor a partir do qual aquele arranjo é estável. Que muda, é o valor que muda. Abaixo daquilo, abaixo daquela razão de raios, era outro arranjo. A partir daquela, é o arranjo atual, tipo de 4, ó. Aqui é o valor abaixo, não tem, o arranjo era de 3. É a partir daqui que começa o arranjo de 4, 4, até que uma hora vai ficar tão grande que vai precisar ter 5 em volta. Então, esse valor a partir do qual o arranjo é estável é o que a gente chama de razão de raios crítica. E dá para calcular ela com geometria básica, tá? A razão de raios crítica, como eu acabei de falar, é aquela a partir da qual um certo número de coordenação representa o arranjo mais estável, tá? Aqui o número de coordenação, lembra que o número de coordenação é o número de vizinhos tocantes, número de coordenação 4 é o arranjo mais estável. Na prática, o número de coordenação 4 não vai ser assim, porque isso aqui é uma ideia 2D, tá? A gente vai ver como que é o número de coordenação 4, eu acho que já é no próximo slide. Ah, tá! Aqui, pessoal, é um exercício de geometria. Claro que eu não vou perder aí uns 15, 20 minutos de aula com vocês que são engenharia, resolvendo ele. Mas a ideia é aqui, ó. Número de coordenação 3. A gente tem o quê? 3 ânions. O ânion é o grande, né? Não tô falando besteira, não. 3 ânions. Ficou feio pra caramba ali. 3 ânions tocando. Deixa eu deixar aí pronto para vocês o desenho, porque o desenho tá ficando uma porcaria aqui. Se a gente vai ter 3 ânions tocando, eles vão estar nos vértices de um triângulo equilátero. Então a gente faz aí, ó. Só que aqui eu vou ter que ver, né? O meio da... Isso. Aqui tá certo. Mas ele tem que ir até o meio do lado. Eu teria que ser um pouco maior. Aqui tá bom. Seria assim, seria isso mesmo. Aí, ó, estaria com o outro no outro vértice aqui. Não tá muito certo, não. Senão eles se tangenciariam já aqui. Mas tá bom, tá razoável. Se eu apagar o triângulo, fica bom. Porque esses podem ser quaisquer 3 círculos, se eles estiverem tangenciando. Não deu certo fazer com o triângulo, mas a ideia é essa aqui. Tá? Então a ideia é essa aqui, ó. Para o número de coordenação 3, vamos deixar isso aqui um pouco mais grosso. Qual é a razão de raios? Como é que você vai calcular essa razão de raios? Você vai ver quem que é o cátion que cabe certinho aqui, ó, entre 3 ânions. Quem que é o cátion que cabe certinho aqui? Como é que você calcula isso? Justamente você vai ligar os centros desses 3 círculos, que são os ânions, certo? Eles vão formar um triângulo equilátero, porque ó, esse lado aqui é 2R, esse lado aqui, que eu errei no desenho, é 2R, e esse lado aqui também é 2R. Deu uma errada aqui, legal, no centro dessa terceira, hein? Mas enfim, aí você vai ter aqui o centro dessa outra, que vai coincidir, isso dá para mostrar pela simetria da figura, vai coincidir com o centro geométrico desse triângulo, aí você consegue numa razão aí, deixa eu fazer de outra cor, pela altura do triângulo, como você sabe que é o baricentro, ou o ortocentro, ou os círculos no triângulo equilátero todos coincidem, você sabe que esse ponto está aqui, ó, numa distância da base, dessa distância aqui, de 1/3 da altura. Aí você sabe que o lado é 2R, calcula 1/3 da altura, né? Mas tinha mais uma coisa aí. Você sabe que o lado é 2R, enfim. É fácil de fazer esse exercício aí, tá? Não é difícil, não. Ele é bem tranquilo, na verdade, eu teria que rabiscar ele num papel antes, porque aqui na mesa digitalizadora é difícil de ver, mas ele é bem tranquilo de fazer. Eu não vou perder tempo, depois no final da aula a gente volta nisso, resolvendo esse exercício com vocês, que são uma turma aí de engenharia, né? Na verdade, pessoal, é o contrário, né? Agora eu lembrei. 2/3 não é 1/3 da altura, é os 2/3 da altura que vai ser o rainho da pequena
mais o raião da grande. E aí, realmente, o centro, se o PowerPoint me deixar fazer, ele está aqui. Isso. É 2/3 da altura que vai ser errão mais errinho. E aí você faz a altura em função de raio do errão. O errão é o lado. Dá para resolver tranquilamente. Eu só olhei no lugar errado aqui, né? Falei, depois volto aqui, porque tem que rabiscar no papel, que é mais fácil de ver do que na mesa digitalizadora aqui, né? Enfim. Mas, não, é o outro. Mas também não vou perder tempo fazendo esse exercício com vocês, que são uma turma de engenharia. Depois a gente tenta ir resolver. Então, resolvendo para esse número, a gente acharia que ele é zero, o rainho sobre raião é 0,155. Quer dizer, o raio desse aqui é 15% do raio do outro, é o que parece, realmente pelo desenho. Vocês vão obter fazendo daquele modo, né? Aqui, ó, aqui dá para ver melhor porque que o desenho está melhor que o meu, né? Se a gente fizer aqui, ó, o raião da grande mais o rainho da pequena, né, vai dar exatamente 2/3 da altura. E você sabe, você consegue relacionar facilmente a altura com o lado. O lado é 2 errão e 2/3 da altura é errão mais errinho. Você vai tirar aí, depois de fazer as contas, que errinho sobre errão para esse arranjo é 1, depois a gente pensa no 2, tá? Porque o 2 é só teórico. O 3 também é teórico, mas enfim. Você sabe que o menor que tem é o 2, que para razão de raios, a partir da razão de raios aí, que o rainho é 15% do raião, o que fica estável é esse. Aí eu vou aumentando o tamanho, aumentando o tamanho, aumentando o tamanho. A hora que chega em 0,225, ou seja, na hora que o rainho do pequeno é 22,5% do raião do grande, 3 já não é mais estável. Por quê? Porque ainda tá, se a gente fizer o desenho, né? Você ainda vai ter 3 grandes aí, de modo que o pequeno está no meio, tangenciando os 3. Só que eles já, para o tamanho, eles já vão estar muito longe. Então não é legal que eles estejam tão longe, vai precisar de 4. Igual a gente viu ali. Só que como não é um modelo 2D, aqui é a realidade, os 4 não vão ficar em volta formando um quadrado, vai formar um tetraedro. Vai ficar 3 embaixo, ali no plano de baixo. Aí é como se você botar as 3 bolinhas, né, uma do lado da outra, formando aqui realmente um triângulo, botasse uma bolinha maior no meio dos 3 e ainda botasse uma tampinha por cima, ó. Ele estourou aqui a bolinha de cima para você conseguir ver que a azul tá ali no meio. É um tetraedro, ó. A de cima no verso do tetraedro, as 3 de baixo na base do tetraedro e a azul tá ali no meio. Se você calcular com geometria, você vai ver que a razão de raio certinha, também dá para fazer, desenhar e fazer, nesse tipo de arranjo é essa. Então, a partir de R sobre errão igual 0,225, forma essa. A partir de R sobre errão 0,155, forma essa. Tá? Aí você aumenta mais, vai acontecer, né, analogamente na terceira dimensão, né, isso aqui ainda toca o central, mas estão muito afastados um do outro, opa, cabe mais um no arranjo, o próximo arranjo é o 6, aí é como se você fizesse um quadrado com as bolinhas, pusesse uma lá no meio, aí você vai pôr uma tampinha em cima e uma tampinha embaixo, então quer dizer, ele furou a tampinha aqui de cima e ainda não mostrou a outra de baixo. O 6, o arranjo de coordenação 6, é o octaedro, que é como se fossem duas pirâmides de base quadrada que compartilham a mesma base. Ó. Então, a base da pirâmide está aqui, e embaixo tem uma que vai compartilhar com ela a mesma base. Tá? Isso daqui ficou meio torto, né? Porque eu fiz aí rapidão. É o octaedro, é o arranjo tridimensional 6. Você vai ter um ânion aqui, outro ânion aqui, outro ânion aqui, outro ânion aqui, 4, né? E mais uma tampa e mais um embaixo. E ainda você vai ter o cátion tininico ali no meio, tá? Se você fizer, dá para fazer também com todos se tocando a razão de raio, você vai ver que o que cabe certinho ali, ou seja, quando cabe certinho a partir do qual é instável, é o 0,414, tá? Razão de raio, os cátions sobre ânion. Quando o raio do cátion é 41,4% do raio do ânion, começa a ser estável aqui. Então, tá vendo como que é a ideia? A partir de 0,155, 3. A partir de 0,225, 4. A partir de 0,414, 6. A partir, mesma forma também. Se você calcular aqui, ó, formando no cubo, ele abriu esse aqui para você ver onde a do meio tá. Você calcular no cubo, a partir de 0,732, começa a ser o cubo. Até 1, né? Até 1. Porque se o de dentro nunca vai passar, porque o cátion sempre é menor que o ânion. É a mesma ideia que a gente fez 2D, mas 3D é parecido com a realidade e os números mudam um pouco. Falei que eu ia voltar no 2, ele entende que a partir do 0,155, para amostras bem mais simples, é muito raro ser assim também, tem uma diferença de tamanho tão grande, tem um arranjo aí triangular, mas enfim, seria o estável do 0,155,
um pouco mais prático, né, quando cabe aqui, tudo que é menor que ele fala que é número de coordenação 2, seriam 2. Mas essa geometria aqui inicial não existe. Essa aqui eu não lembro de nenhum exemplo de cabeça, eu acho que ela também não existe, pode ser que eu esteja falando bobagem. Mas dali para frente já começam razões de raio mais interessantes. Já começam aí acima de 22,5% mais abaixo de 41, arranjo de coordenação 4. Acima de 41 mais abaixo de 73, número de coordenação 6. Acima de 73 e abaixo de 100, né? Que seria o 1, seria o 100%, número de coordenação 8. Então a natureza não leva, na hora de formar um material cerâmico, só em conta as cargas elétricas, mas também os tamanhos para ver quantos ânions vão circundar. Ah, André, mas e aí? E se for a mesma carga elétrica e tamanhos diferentes? Porque aqui tem 8 em volta, ali tem 6, ali tem 4. Quem diz que eu vou querer tanta carga negativa assim em volta da positiva? Pois é, mas a gente está olhando só uma região da amostra. Existem formas para o número de coordenação ser 8 e a carga ser 1 para 1. A gente vai ver. Depende como que você monta o todo. Aqui é só um pedaço. Existem formas do número ser 1 para 1, a carga ser 1 para 1 e o número de coordenação ser 6. Existem formas da carga ser 1 para 1 e o número de coordenação ser 4. E nós vamos ver que isso é possível a partir de agora, tá? Já estamos nos encaminhando aí para o final da aula, então não se preocupem. Vai dar tempo ainda de tomar uma água, dar uma descansada antes da aula das 7, até porque eu também preciso. Eu também dou aula às 7 horas, né? Para o técnico. Então, pessoal, vai ter um modo de juntar os dois critérios. Eu posso, pela razão de raios, né, querer ter 8 ânions em volta do cátion. Mas pela eletroneutralidade, a relação ser 1 para 1. Beleza! Depois você vai ter mais 8 pequenininhos em volta. Como? A gente vai ver agora. Mas saibam que para o sistema cúbico, aqui está uma cerâmica cúbica, o NaCl, por exemplo, isso aqui, ó, quando você tem cátion e ânion, é diferente dos metais, que só tem isso aqui. Embora as posições sejam as mesmas, olha as posições dos cloros. O cloro é o azul escuro. Então, nas mesmas posições que o verdinho aqui, que era do metal, tá vendo? Embora as posições sejam as mesmas, e a gente vá fazer analogia, metais nem interessa pra gente nessa disciplina. A gente falou dos metais para falar da estrutura das cerâmicas. Embora a gente vá fazer analogia, são coisas diferentes, tá? Diferentes como? Por isso que eu falei. É para vocês entenderem, pensem nos ânions nos pontos de rede, igual eu falei, ó a posição do cloro, ó a posição que estariam os átomos de alumínio, por exemplo, é a mesma organização, mas existe ali um preenchimento do quê? Dos interstícios, mas de todos os interstícios, pelo menos todos de um certo tipo, quando formou aquele tipo de arranjo. Nos metais, não. Você vai ter uma liga metálica, você vai ter alguns do interstício preenchido. E é isso que a gente chama de solução sólida, preenchidos de maneira aleatória. Aqui não é uma solução sólida, que alguns dos interstícios estão preenchidos por uma impureza. Não, aqui é o material em si. O sódio não é uma impureza do cloro. Ele realmente faz parte do material em si. Só frisando que existe aí uma diferença, tá? Mas no nosso entendimento, em termos de geometria, podemos pensar mais nas semelhanças para a gente começar a estudar. Vamos lá, estruturas cristalinas binárias do tipo AX, é a mais fácil que se tem. Você vai ter um cátion e um ânion, tá? O exemplo é o sal de rocha, ou sal de Rochelle, que é o NaCl, que já tinha um desenho ali. Vejam só o que acontece, a gente vai ter uma estrutura cúbica aí, em que os cloros estão na posição cúbico de face centrada, volta lá, para vocês olharem melhor, o azul aqui com o verde, compara o azul com o verde nas mesmas posições, e o número de coordenação aqui é 6. Olha o que eu falei, a relação de eletroneutralidade é 1 para 1, mas mesmo assim, pelo tamanho, o ideal para ficar estável é que você tenha 6 ânions circundando o cátion. Você pode ir lá na estrutura cristalina como um todo e contar. Deixa eu ver que cor vai aparecer aqui. Acho que esse amarelo mesmo vai aparecer aqui. Olha o cátion ali no meio. Quantos ânions circundam ele? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o desenho que eu fiz é o octaedro. O meu ficou lá super torto. Aqui tá retinho, né? Aqui tá retinho, porque esse aqui, né, fez um computador com mais tempo e tal. Mas é o desenho que eu fiz pro número de coordenação 6. Ó. Cada verde desse daqui é um azul com o cátion vermelhinho ali no meio, ó. Número de coordenação, não vou fazer todos, mas a gente já contou, né? Não vou fazer os rabiscos aí, porque vai deixar o desenho feio, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de coordenação 6. Mas os interstícios estão preenchidos por outros sódios de tal modo que mesmo que os cloros que toquem esse sódio central sejam só 6,
No todo, a relação é 1 para 1. Sempre que eu tiver um sódio aí, para cada um desses 6 sódios que estão, desses 6 cloros, perdão, que estão em volta desse sódio central, tem, para cada um desses 6 cloros que estão em volta desse sódio central, tem mais 6 sódios. E isso repete na estrutura como um todo, tá? Então aí, ó, o cristal do tipo AX, o primeiro tipo, que tem o NaCl, que é o sal de rocha, tem o KCl, o MgO, o CaO, que é o cal, né? Não é à toa que o cal com L se chama cal, porque quimicamente ele também é escrito como cal, cálcio, oxigênio. Tem vários exemplos aí que vão ter número de coordenação 6 em relação 1 para 1. Então, tá vendo? Quais interstícios vão estar preenchidos e quantos desses interstícios vão estar preenchidos depende das duas coisas, do número de coordenação e da eletroneutralidade. E a eletroneutralidade vai dizer a proporção entre cátions e ânions. E o raio entre o cátion e ânion, que é a razão de raios, vai dizer que tipo de arranjo forma. Quantos ânions tem que circundar o cátion. Mas para compensar a carga elétrica, aqui tem 6 em volta. Só que a carga elétrica é 1 para 1. Então eu vou ter que ter 6 do pequenininho ocupando os interstícios. Vai formar esse tipo de estrutura quando acontecer isso. Relação 1 para 1, química, né? De carga elétrica 1 para 1, mais razão de raios que dá o arranjo 6, que está lá na faixa de tamanho do arranjo 6. Que começa em 0,414 até 0,732. Então, quer dizer, você tem aqui... Peraí, perdi o fio da meada, gente, desculpa. Você tem aqui sempre alguns interstícios preenchidos, né? De modo que tenha 1 para 1, que para cada um daqueles 6 grandes que estão em volta do pequenininho central, tenha mais 3. Mas e se for, por exemplo, também 1 para 1, mais razão de raios... razão de raios que esteja no número de coordenação 8. Aqui, pessoal, ele desenhou o cloro no meio, entre os césios, mas poderia ser ao contrário, tá? Faz mais sentido até do que a gente estudou. Se você olhar para essa estrutura como um todo, você vai encaixar mais 4 cubos desse um do lado do outro, você vai ter um césio aqui, aí outro césio aqui, e vai repetir esse mesmo padrão no plano de fora. Desse, cloro ali. Desse césio central, quantos cloros você tem em volta? Cadê o vermelho? Desse césio central, quantos cloros você tem em volta? No plano aí da lousa, ó, você tem 1, 2, 3 e 4. Cada um no centro do cubo. Eu coloquei mais um cubo aqui como se fosse, mais um cubo aqui como se fosse, mais um cubo aqui como se fosse. Então você está vendo aí, circundarem esse cátion central, 4 ânions. Mas você vai ter mais 4 cubos desses saindo do plano da lousa. Você tem mais 4 circundando aqui. Você tem 8, o número de coordenação é 8. Infelizmente aí ele mostrou o contrário, tá? Ele pôs o ânion no meio com os cátions em volta. Mas dá no mesmo. Se você pensar nesse cátion, ele tem 8 ânions em volta dele. Número de coordenação 8. Mas aqui o tamanho... Por que aconteceu isso? Porque o tamanho é maior. Então precisou do número de coordenação 8. Ali o tamanho do cátion era menor, né? Pode ver que o ânion é o mesmo, os dois é o cloro. O sódio, o césio é um pouquinho maior que o sódio, então aqui cai no número de coordenação 6, o sódio é menorzinho. O césio, como é um pouco maior, cai no número de coordenação 8, mas continua sendo para uma carga. Por quê? Porque para cada um dos 8 que circundam o central, vai ter mais 8, como a gente viu no desenho inicial. Tanto que eu tive que acrescentar os outros para vocês verem quem circundava o césio. Mas aqui no desenho inicial você já está vendo que para cada cloro tem 8 césios circulando. Mas se eu ampliar o desenho, você vai ver que para cada césio também tem 8 cloros circulando. 1 para 1, ó, olha as cargas. Mas, mesmo assim, número de coordenação 8, tá? Não vou aprofundar em outras questões aqui, mas para vocês verem que existe aí 1 para 1 também com número de coordenação 4. Olha o vermelhinho aí. Alguns interstícios de outro tipo são preenchidos e outros não, de modo que em volta aí do vermelhinho, que é o zinco, né? Fiquem 4 enxofres. Essa aqui é a estrutura do tipo blenda de zinco, tá? Número de coordenação 4, e a carga continua sendo 1 para 1. Aqui ele marcou porque ela pode variar, mas você pode ter ela 1 para 1 também, tá? E tem outros exemplos, óxido de berílio, carbeto de silício, por aí vai, cai nessa faixa aqui do 4. Então, para os 3 tipos aí que existem, porque o triangular meio que é um teórico também, mas para o 8, para o 6 e para o 4, cristais com carga 1 para 1. Agora ele vai mostrar uns cristais que a carga, né, por exemplo, a fluorita, já não é 1 para 1, ó, a carga é 2 para 1. Então, para cada um cálcio, você tem que ter 2 flúors. É possível, número de coordenação 8 vai se organizar assim, tá? E vai ter mais uma infinidade, que eu não vou ficar aqui falando. Mas esse aqui é o mais importante.
Para nós, aqui nessa disciplina, vocês já vão ver por quê. Esse tem 3. Tem 2 positivos para 1 negativo. Toda aquela questão de razão de raios, aqui a gente tem que imaginar o seguinte, que o oxigênio e o bário têm um tamanho muito próximo, então eles vão ter os arranjos. Na verdade, não é nem isso, ó. Pela relação de tamanhos do titânio e do oxigênio, o número de coordenação aqui é 8. Mas ó, olha as posições que eles estão. Também o bário e o titânio também é 8. Mesmo que o bário e o oxigênio em si tenham tamanhos diferentes, para o titânio eles têm número de coordenação 8. Pode ver aí que os 8 oxigênios tocam um titânio central. E os 8 bários também, tá? Mas, de qualquer maneira, por mais que aqui seja difícil de ver, a razão de raios está sendo respeitada. Se não, mesmo que tenham 2 cátions, se não tivesse, não formaria. E a eletroneutralidade, a gente vai ver no final dessa aula no resumo, também está sendo respeitada. Quando você junta cátions desse tipo, a relação tem que ser, para respeitar a eletroneutralidade, 3 oxigênios e 1 de cada um dos cátions. Ah, gente, perdão, eu falando bobeira. Ah, não, tá certo. Falei o oxigênio é o ânion, beleza. Não, falei bobeira assim. Falei como só o titânio fosse o cátion e o bário fosse o ânion também. Confundi, desculpa. Na verdade, pessoal, então, você vai ter que olhar a relação entre o oxigênio e o titânio, realmente ânion cátion, número de coordenação 8, e aí depois, e relação 1 para 1, e você vai ter que olhar bário oxigênio. Relação 1 para 1, não, gente, desculpa, olha eu falando bobagem de novo. Se você vai ter que comparar, então, oxigênio com titânio, beleza. Relação 3 para 1 e número de coordenação 8. Agora sim, titânio no meio, oxigênio em volta. E também você vai ter que reparar né, na relação bário com oxigênio, que também é 3 para 1, mas aqui o número de coordenação vai ser outro, porque a relação aí geométrica deles é outra, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. A quantidade, se é 1 para 1, se não é, não depende de quantos circundam, tá? E aqui na perovskita, que é o material mais importante para nós, é difícil da gente ver essa questão aí do número de coordenação. Não do titânio e oxigênio, a gente tá vendo que é 8, mas do bário oxigênio, que eu fiz o bário pro titânio também, eu viajei, não tem nada a ver, tá? Mas saibam que existem esses cristais mais complexos, estruturas cristalinas ternárias, que aí vai ter uma infinidade de possibilidades e vai causar essa confusão na nossa cabeça. Mas o que a gente precisa saber dessa estrutura? Ela vai ser muito importante na nossa disciplina, e os oxigênios ficam, olha só, a estrutura é cúbica também, tem relação tanto com a de corpo centrada como a de face centrada, porque olha só, os ânions ficam nas faces, nos vértices fica um tipo de cátion e no centro fica outro tipo de cátion. É uma estrutura cúbica, tem a ver com a de corpo centrado, tem a ver com a de face centrada, não é nenhuma delas, porque é uma estrutura cerâmica, mas olha só, se você olhar só o cátion bário e o ânion oxigênio, vai ser um cúbico de face centrada. Se você olhar só o cátion bário e o cátion também, naquela hora eu falei bobagem, né? Titânio, vai ser um cúbico de corpo centrado, tá? As relações aí, você pode olhar cátion e ânion, 3 para 1 e tal, olhando separadamente, mas na verdade, você não vai olhar separadamente, se você for pensar bem, né? Fiz aqui para ficar mais fácil, mas você não vai olhar separadamente. Você vai olhar realmente a quantidade global de cátions que você tem e a quantidade global de ânions que você tem. Os tamanhos, sim, a faixa de tamanhos aí, você vai ter que comparar um com o outro, fazer a razão de raios e tal. Mas a carga elétrica, vocês vão ver que não, tá? Mas tem uma infinidade de estruturas. Essa é a importante pra gente. E sim, é difícil de ver, até pra mim, inclusive, eu também não fiquei pensando nisso, trabalhei com esse material no meu doutorado, né? Não saberia nem como mostrar para vocês todas aí a razão de raios e tal. Talvez do titânio para o oxigênio sim, mas do titânio para o bário já é bem mais chato de ver. Mas o interessante saibam que aqueles 2 critérios ajudam a formar e deixar estável. Mas como que vê nessa aqui, em outros tipos não precisam. E saibam também que esse tipo aqui é o tipo mais importante para nós, tá? Vocês vão ver por quê. Porque algumas perovskitas, né, que a perovskita é o nome da estrutura, tá? Assim como a gente pega emprestado, por exemplo, essa aqui é a estrutura da fluorita. Fluorita é o nome da estrutura como um todo. Então, outros cerâmicos que têm a estrutura da fluorita. UO2, TeO2, THO2, tá? Então, o nome, blenda de zinco, todos que têm essa estrutura, têm a estrutura do tipo blenda de zinco. Todos que têm essa estrutura, têm a estrutura tipo cloreto de césio. Todos que têm essa estrutura, têm a estrutura do tipo sal de rocha.
assim como todos que tiverem essa outra estrutura vão ter estrutura do tipo perovskita. No meu doutorado, vocês vão ver nas próximas aulas, né? Por que eu estou falando do meu doutorado? Porque eu montei, não, nossa, eu vou falar do meu doutorado. Não, porque eu montei a disciplina baseado, né, na bibliografia da minha tese de doutorado. Então, inevitavelmente, eu vou ter que falar. A diferença é que no lugar do bário, perdão, era um cobre. O material que eu trabalhei no meu doutorado era uma perovskita. No lugar aqui desse cinza, que é o bário, era o cobre, titânio era o titânio mesmo, oxigênio era o oxigênio mesmo. Também formava uma perovskita. Por quê? O cobre vai ter uma carga igual ao do bário e está na faixa de tamanho próximo. Vê os dois critérios? Carga elétrica e tamanho? Que é o que forma? Se eu pegar um cobre, se eu pegasse um cálcio, provavelmente estaria próximo também. Também daria certo, mas no meu caso era o cobre, não era o cálcio não, tá? Então era um titanato de cobre com o qual eu trabalhei. Por que eu consegui colocar o cobre no lugar do bário? Porque ele tinha um tamanho próximo e tinha uma carga elétrica igual. Então formou o mesmo tipo de estrutura. Só quero que vocês entendam isso. Depende das duas coisas, tá? Para finalizar aí, pessoal, não vou falar de processamento cerâmico hoje não, a gente fala no começo da aula que vem. Não sei se a engenharia vai ter estudos autônomos ou não, mas enfim, aí vai ficar muito pesado na aula de hoje. Existem também estruturas que têm um elemento só. Existe o diamante e o grafite que só tem carbono, e a gente pode encaixar eles nas cerâmicas, tá? Os dois são carbono puro, mas olha só, o diamante, como a gente falou, é um único cristal ao longo da amostra toda, em que os diamantes estão todos ligados entre si por ligação covalente. É extremamente rígido e resistente. E o grafite? Raspou ele no papel, ele desmancha, ele esfarela. Por quê? Porque ele é formado de várias camadas. Dentro de cada camada, as ligações são covalentes, primárias. Entre uma camada e outra, a ligação secundária. Ou seja, essa ligação aqui, ó, é fácil de quebrar, tá? Essa ligação aqui é fácil de quebrar. Então, essas folhas, né, as folhas do grafite, cada uma dessa é uma folha, são sim mais rígidas, tem uma propriedade melhor, formada aí de ligação covalente, mas entre uma e outra é fácil de quebrar. Por isso, quando eu raspo o grafite no papel, uma desliza em relação à outra e às vezes até fica depositada na superfície do papel. Pessoal, peço desculpas de estar olhando aqui o lugar errado, tá? É o cansaço aí, né? Essa disciplina é muito densa, principalmente a parte de materiais, que é a parte que eu sou especialista, mas, né, a gente tenta dar uma resumida, falar bem por cima, mas é muita coisa. Então, imagino que vocês cansem também. Baixem o vídeo, dessa vez eu vou colocar no YouTube, vão pausando o vídeo. Peço desculpas aqui por estar olhando coisa errada, tá? Comparei aí o bário com o titânio. Eu nem olhei direito a legenda. Não, é sempre o cátion com o ânion, tá? Vocês vão, em questão de razão de raio, vocês vão comparar titânio e oxigênio e bário e oxigênio, tá? Tanto questão de razão de raios como de carga elétrica. Agora, como que faz certinho? Eu também não sei, numa estrutura complexa dessa também não sei. A minha especialidade é polímeros, mas eu fui lá me meter a sintetizar a cerâmica para o meu doutorado. Mas o que a gente precisa saber existe uma relação aí entre o titânio e o oxigênio, que é a faixa de tamanhos dele, que vai causar aí a posição quando circundam. Também existe uma relação entre bário e oxigênio, pela faixa de tamanho deles, que também vai causar aí a posição e a quantidade que circundam. E existe eletroneutralidade, isso eu vou mostrar para vocês. Semana que vem a gente vê processamento cerâmico. E semana que vem, vou escrever ainda hoje o resumo, tá? Então eu vou, um resumo aqui que vai envolver processamento cerâmico, eu vou ocultar, a gente vê isso semana que vem. Todos os slides de processamento cerâmico eu também vou ocultar, a gente vê a semana que vem. Semana passada eu não mandei para vocês o PowerPoint, essa semana eu vou mandar e vou pôr aula no YouTube. E eu quero escrever um resumo, porque eu falei muita coisa, para quem ainda estiver aí comigo, ou para quem for só assistir o vídeo, eu quero escrever um resumo geral. Eu vou fazer questão de reescrever ele todo, tá? Quem quiser ir, tomar uma água, tal, descansar para a aula das 7, vai. Agora eu vou escrever à mão. E a aula acabou ficando um pouco mais longa do que eu imaginei. Se soubesse, tinha começado um pouco mais cedo hoje. Mas quem quiser, vai estar gravado. Vou colocar no YouTube para vocês. Beleza, pessoal? Então, fazer aí um resumão geral. Deixa eu ver se alguém mandou alguma questão. Não, mandou não. Então, fazer um resumão geral, porque foi muita informação. O que é importante saber para continuar seguindo a disciplina? Então, tá aqui, ó. Resumo, tá? Vamos fazer um resumo dessa aula sem ainda envolver processamento, que nessa aula a gente falou é bom que a aula que vem a gente já vai direto em processamento cerâmico, isso vai ser ótimo. Resumo aí da parte do quê? De estrutura cristalina cerâmica, ou de sistemas. Vou fazer a letra feia, porque eu já tenho essa lousa bonita ali atrás, depois eu apago isso, mas só as questão de fazer de novo, para quando vocês estiverem vendo no vídeo, ou quem estiver vendo agora, anota aí comigo, tá? Escreve comigo, não é à toa que eu estou escrevendo. Sistemas cristalinos cerâmicos.
tá? Sistemas cristalinos cerâmicos. Nós vimos aí que existem várias possibilidades, né? Ao contrário dos metais, que você tinha 3, aqui eu mostrei algumas, mas vocês viram que você pode misturar tudo que for e vai ter aí uma boa quantidade de mudança. Então, lembrar que os sistemas cristalinos cerâmicos, existem cerâmicas covalentes, mas a gente focou nos iônicos. Então, os iônicos são formados por cátions e ânions, tá? Característica importante do sistema cristalino cerâmico. Eu vou escrever meio rapidão para a gente acabar logo, para vocês poderem descansar para a aula das 7. E eu também, ainda quero revisar umas coisinhas da aula dos meninos. Então, nos sistemas cristalinos cerâmicos, nós focamos nos cúbicos, tá? Focamos nos cúbicos. Por quê? Porque a gente vai ter que chegar na tal da perovskita, que eu mostrei ali, estrutura do tipo perovskita. Focamos nos cúbicos, mas existem outros. Assim como existem cerâmicas covalentes, mas as que interessam para nós são as iônicas, e as iônicas são formadas de cátions e ânions. Então, pensou em sistema cristalino cerâmico? Pensa no empilhado organizado de cátions e ânions. Cátion carga positiva, ânion carga negativa, tá? Existem vários sistemas cristalinos cerâmicos, mas nós focamos nos cúbicos. E assim como todos os outros, os sistemas cristalinos cerâmicos cúbicos também tem 2 critérios, não é cristérios, né? Critérios, ó, tá aqui, tá? Depois eu vou mandar esse aqui, que a letra tá bonitinha. Critérios que os definem. Tem 2 critérios principais que os definem, tá? Que vai dizer se vai cristalizar conforme uma estrutura cristalina ou outra, tá? Conforme uma ou outra. E são 2 coisas aí. A eletroneutralidade e a razão de raios. Traduzindo a eletroneutralidade, cargas dos cátions e ânions, tá? Que é a eletroneutralidade. As cargas dos cátions e ânions envolvidos têm que se anular. Então, cargas dos cátions e ânions. O exemplo que eu queria dar ali do titanato de bário, que a gente acabou de ver, é o seguinte, ó. A gente tem a proporção BaTiO3. A carga do bário, a gente acabou de ver que ela é mais 2. A carga do titânio, a gente acabou de ver que ela é mais 4. A carga do oxigênio, a gente acabou de ver que ela é 2 menos. Então, peraí, eu tenho certeza que eu... Ah, não, tá certo, eu ia falar. Tenho certeza que eu errei alguma. Olha só o que acontece. Quantos bários você tem na fórmula? Portanto, no total, porque a fórmula sempre representa a estrutura como um todo. Um bário só. Então, a carga total aqui é 2 mais. Quantos titânios você tem? Um só. Então, a carga total aqui é 4 mais. Quantos oxigênios você tem? 3. Cada um tem carga menos 2. Então, você vai ter total aqui por fórmula 6. Soma. 2 mais 4 mais 6, menos 6, 0. E essa proporção que tem uma fórmula de titanato de bário vai se repetir na estrutura cristalina como um todo. Você fala, André, mas ali, ó, você mostrou e estava bem diferente disso aí. Cacetada. Estava bem diferente. Tinha 4 oxigênio, 1 titânio e 8 bários, né? Perdão, 8 oxigênios, 8 bários e 1 titânio. Mas lembra daquela história que quando você separa em cubo, alguns caem dentro e outros caem fora? Então, se você for olhar a proporção aqui certinho, contar comigo quem está dentro e quem está fora, você vai ter 1 titânio, 1 bário e 3 oxigênios. BaTiO3. Quer pensar de outro jeito? Isso aqui é só uma célula unitária, é a representação geométrica do padrão total. É o que mais se repete. Vamos dizer, é a menor unidade de repetição. Mas se você pegar o todo, você vai ver que vão ter outros titânios em volta, outros oxigênios, outros bários. Se você contar tudo, vamos supor que tenha 1 milhão de titânios. Vai ter 1 milhão de bários e 3 milhões de oxigênios. É bem mais, né, gente? Sempre aí, quando se fala em átomo, é na casa de 6 vezes 10 a 23, daí para mais, né? Enfim, 6 vezes 10 a 23 é 1 mol, pode ter mais de 1 mol. Então, quer dizer, sempre daí para mais, mas só para vocês entenderem a ideia. Se vocês olharem todos ali, porque ali o que circunda na célula unitária é só para a gente ver e brincar no negócio de razão de raios e tal. Mas se você ver o total, é bem diferente. Mas é bem diferente porque você vai ver realmente aí porque a gente viu o número de coordenação 8, que tinha 8 em volta e 1 no meio, do pequenininho. Mas em volta dos 8 grandes tinham mais 7, como se fossem pequenininhos ali, dando a proporção sempre 1 para 1, tá? Essa é a ideia. Então, as cargas dos cátions e ânions, elas são importantes, porque ela vai dizer quantos tem de um em relação ao outro. É a carga que vai me dizer a proporção entre cátions e ânions. Então, vou por aqui rapidão, entre eles, tá? É a carga que vai dizer isso aí. Isso aqui, ó, deixa eu separar, senão vai ficar muita bagunça, né? Então, aí a gente já viu aí que existe a eletroneutralidade, qualquer fórmula química iônica que você pegar vai ter eletroneutralidade, e essa proporção é respeitada no material como um todo.
Então, a eletroneutralidade, ou simplesmente a carga deles, vai me dizer a proporção. Quantos cátions eu vou ter e quantos ânions eu vou ter. Aqui eu tenho um cátion bário e um cátion titânio para cada 3 ânions oxigênio. Tá? Essa proporção aí, 1 para 3 de cada um deles, né, em relação ao oxigênio, você vai ter aí isso aqui definido pela carga. Agora, como montar? Tenho 3 oxigênios para cada 2 cátions diferentes. Como que monta? O que que vai me dizer como montar? É a razão de raios crítica, tá? É a razão entre os raios. A gente viu a razão de raios. Não vou escrever tudo certinho, aqui é só um resumo do resumo, né? É o rascunho do resumo, na verdade, porque o resumo já está ali pronto. Aí, ó, isso aqui sim vai me dizer quantos ânions circundam o cátion. Então, vamos apagar isso aqui, tá? E vou mostrar de novo, vou repetir tudo de novo, no que tá bonitinho. Como a gente viu aí, ó, gente, mesma coisa que eu falei, aqui, ó, aqui eu separei, né? Carga 4, carga 2, carga 3, aqui multipliquei pela quantidade de vezes que aparece na fórmula, mas zerou do mesmo jeito, fazendo daquele jeito estranho, ou fazendo, né, daquele jeito mais desorganizado, que eu acho que tá até mais correto, né? Ou fazendo assim, você vê que as cargas se anulam. Então, a proporção entre cátions e ânions vai depender da carga. A carga é que define, ou seja, a eletroneutralidade é que define a proporção. Já como monta? Quantos ficam em volta? Quem fica em qual interstício? Porque assim, vamos dizer assim, é como se a carga elétrica, a natureza, definisse as peças do quebra-cabeça. Ó, você tem tantos cátions e tanto ânion. A carga elétrica define as peças. Como monta? É a diferença de tamanho. Ah, diferença de tamanho, 1 para 1, mas diferença de tamanho muito grande, eu vou ter que pôr 8 em volta do 1 pequenininho. Depois dá um jeito de aparecer mais 7 ali para equilibrar, então vai ter que pôr nos interstícios, tá? Ou então diferença de tamanho pequena, vai ser 6 em volta, ou vai ser 4 em volta. Aí vai ter que ter menos interstício preenchido para dar 1 para 1, ou mais, depende aí, a natureza vai definir isso aí. Mas o ponto é, as estruturas só existem porque nelas sempre são respeitados esses dois critérios. Ou seja, o que está na proporção da fórmula repete no todo, para garantir a eletroneutralidade, e mesmo mantendo essa eletroneutralidade, ou seja, mantendo essa proporção entre cátions e ânions, mantendo essa proporção aí de peças do quebra-cabeça, o quebra-cabeça é montado de um modo que a razão de raios forma aí um arranjo estável, ou seja, encaixa ali o pequeno perfeitamente entre os grandes, tá? Esses dois critérios são respeitados. Se eles não forem, a estrutura nem forma. Lembrando aí que existem outros tipos de cerâmica, mas a gente focou nas iônicas, por isso que os nossos sistemas têm cátions e ânions. Existem outros sistemas também cristalinos, mas a gente focou no cúbico, porque o que nos interessa é a perovskita. E se não respeitarem esses dois critérios, a estrutura não forma. E lembrando que um critério define a proporção entre cátions e ânions e a outra define a montagem. Como você vai, ainda respeitando essa proporção, encaixá-los de modo que o número ideal de ânions circundem o cátion para que ele fique estável, para que o cátion não fique sambando ali dentro. E as duas coisas são possíveis de serem calculadas, tá? Gente, por hoje era isso. O do triângulo realmente eu não vou fazer, indiquei aí o caminho, lembrei mais ou menos para vocês, só para terminar a indicação, fazer a indicação um pouco melhor. Aqui você tem um raião aqui e um rainho ali, e ali o centro geométrico do triângulo, que no equilátero coincide com o baricentro também, então raião mais rainho é 1/3 da altura, certo? E a altura é o lado, que aqui é 2R, raiz de 3 sobre 2, porque é um triângulo equilátero, né? A altura do triângulo equilátero é lado, raiz de 3 sobre 2. Pronto, ó. Aqui você isola o H nas duas, iguala elas, e você vai como se fosse, né, resolver. Aí não é nem um sisteminha, né? Você iguala elas e aqui ainda é um sisteminha. Mas isola H nas duas, iguala H com H. Você vai ter aí uma equação em função de Rão e R'inho, dá para você isolar R'inho sobre Rão, e você vai tirar que ele é exatamente 0,155. Quem quiser tentar fazer, está indicado aí o caminho. 1/3 da altura é Rão mais R'inho, e a altura é lado, raiz de 3 sobre 2. Pode ver que o lado é 2 Rão. Pô, vocês são da engenharia, com vocês não vou fazer isso aí não. Mas com o técnico, às vezes eu faço. Também não faço não, porque eu dou essa matéria para o primeiro ano. Se fosse para o segundo, daí eu ia fazer. Gente, valeu. Obrigado pela atenção de vocês. Até quarta. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.